E temos emergência aí em Brasília, tensão máxima. Por quê? Porque depois aí do Supremo Tribunal Federal ser atacado por um terrorista bolsonarista, aconteceu que o STF passou a sofrer várias ameaças. Uma foi mais grave, mas sofreu outras, de bolsonaristas dizendo que ele não era o único e que eles não vão parar os ataques até acabar com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a coisa tá feia. Os bolsonaristas aí, incentivados pelo empoderamento que estão tendo os líderes bolsonaristas, pelo fato de que estão soltos, esses políticos ficam empoderados, continuam aí pregando golpe, continuam ali com um discurso bem cínico, dizendo, é pela democracia, bererê barará, continuam indo aos Estados Unidos pedir sanções ao Brasil, continuam aí dizendo que as urnas não funcionaram e os bolsonaristas ficam incentivados por isso. Falam, pô, se o meu político de estimação tá tão empoderado, tá podendo, é porque voltamos aos tempos em que eu posso fazer o que quiser. E aí, começaram a atacar o Supremo Tribunal Federal. Acharam um cara que, como o Bolsonaro disse, eu mostrei aqui outro dia o discurso do Bolsonaro, ele mandou as pessoas repetirem, eu darei a minha vida pela minha liberdade. O cara achou que estava ali lutando pela liberdade dele e do Brasil, acreditando que o Brasil é uma, abre aspas, ditadura. Esse é o discurso não só do Bolsonaro, mas de todos os bolsonaristas, inclusive o Gustavo Geyer tem um vídeo que eu já mostrei aqui várias vezes, em que ele foi bem didático em como é a narrativa bolsonarista, que o Brasil é uma narcoditadura, ou seja, quem manda no Brasil são facções criminosas, PCC, Comando Vermelho, e que o STF é o braço jurídico dessa narcoditadura e que o Lula é um fantoche que as facções colocaram ali e que eles é quem dominam o Brasil. Pois bem, o cara acreditando nisso, deu a própria vida pela liberdade. Foi isso, incentivado pelo Bolsonaro e por esse discurso. A Polícia Federal abriu um inquérito e tá mirando quem são os incentivadores disso. Então vai ficar feio aí para muita gente. O fato é, começaram novas ameaças ao STF. Uma delas tinha a foto, inclusive, de uma arma e de um livro religioso. Tá aqui a foto e um texto dizendo que não iam parar enquanto... Eu não vou ler o texto inteiro aqui, que é grande. Não iam parar enquanto não acabassem aí com todos os ministros do STF. Não foi só essa, foram outras ameaças. O STF sofreu aí mais de 1000 ameaças de 2022 para cá. É muita gente para prender. Muitos aí foram presos, outros não foram, mas as ameaças seguem e aí a Polícia Civil colocou aí nesse final de semana, inclusive hoje, a Polícia Civil colocou todo o seu batalhão aí de prontidão para qualquer emergência no Supremo Tribunal Federal. E aí, olha só que coisa, ontem o Supremo Tribunal Federal voltou, depois de 9 meses, eles voltaram até aí, ó, grades em volta do prédio do Supremo Tribunal Federal. Então, aliás, na Praça dos Três Poderes. Então a Praça dos Três Poderes está fechada aí, tá ali o STF, tá aqui os outros prédios, a praça está fechada aí, aliás, aqui é o Planalto, tá fechada, ninguém pode entrar na Praça dos Três Poderes por conta das ameaças terroristas. E a Polícia Civil ainda colocou um aviso, que já eu vou ler aí, para todos os seus combatentes, para que todo mundo esteja de prontidão, porque pode ter aí uma ameaça a qualquer momento. Lembremos que a Polícia Federal não deu detalhes, não deu detalhe nenhum, mas jornalistas disseram que não foi só o ataque dele, que tinha um ataque a drones. Depois o diretor-geral e que a polícia abateu alguns drones na Praça dos Três Poderes. Depois o diretor-geral da Polícia Federal não falou sobre isso, ele não citou nada sobre esses drones. E aí fica aquela, será que teve ou será que não tiveram os drones? Vários jornalistas disseram, o Guga Noblat disse, um jornalista do Globo também disse, e aí você fica, caramba, mas a polícia não citou isso. Será que não citou porque por motivos de segurança, porque estão investigando? Não se sabe. Pegaram os celulares aí do terrorista, que os bolsonaristas primeiro tentaram dizer que não era bolsonarista, e agora dizem que ele tinha problemas mentais, era um lobo solitário. Peraí, né? Peraí. E aí tem uma outra coisa que é, novamente, o governador Ibanez Rocha não estava lá. Da primeira vez ele até estava em Brasília, mas não estava lá. O Anderson Torres não estava, um monte de gente não estava, e o Ibanez Rocha estava em Brasília, mas não fez nada, não fez absolutamente nada, não estava ali perto do local da manifestação, ele se restringiu a ficar falando por WhatsApp com o chefe aí da polícia. E aí ele acabou sendo afastado. Digo eu, um dos erros do Alexandre de Moraes foi não prender o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Dessa vez ele não estava. A bolsonarista vice dele, que é a Celina Leão, que também deveria ser presa, devia cair a chapa inteira ali e fazer uma eleição sem eles, mas não fizeram, né? Aí o que acontece? A Celina Leão
ela deu uma declaração logo depois desse atentado, dizendo que, minimizando, dizendo que não era bolsonarista, e depois a Polícia Federal disse que não apenas era bolsonarista, como o Alexandre de Moraes era o alvo. Não se sabe o motivo pelo qual ele tirou a própria vida. Segundo um dos policiais que estava ali perto no momento, ele fez isso porque ele ia ser preso. Ele ia acabar preso, então ele achou que com os explosivos ele ia fazer uma grande explosão, ele tinha explosivos no corpo. A nossa sorte é que ele é muito burro. A polícia está investigando se alguém o ajudou a organizar. A polícia acredita que sim. Eu vou falar, olha, para fazer um nível de incompetência desse que esse cara teve, meu Deus do céu! Se foram 2 pessoas ou mais para fazer aquilo, o cara, literalmente, ele não conseguiu causar dano nenhum. Só a ele mesmo. E ao carro dele. Que pra mim não importa, depois que ele fez o que fez, o carro já não importa. Mas só o carro dele, nem o carro ao lado ficou chamuscado. Esse é o nível aí da incompetência. Olha, se eram 2 pessoas planejando isso ou mais, aí você vê, é um nível de burrice extremo. Que sorte a nossa! Que sorte do Alexandre de Moraes, que sorte da democracia do Brasil e do Supremo Tribunal Federal, que esse pessoal é muito burro. Muito, muito burro, mas nem naqueles desenhos lá do Coiote contra o Papaléguas, o Coiote era tão burro, quando ele se explodia toda hora e não pegava lá o Papaléguas, como esses bolsonaristas aí. Isso é coisa de filme. Se eu assistisse um filme em que o bandido é tão burro, eu ia falar, pô, não dá. Parece filme de criança, esqueceram de mim que eu assistia quando era criança, que não tem como o sujeito ser tão imbecil. Não. Mas você vê que às vezes a vida real passa aí, ganha da ficção e ganha de longe da ficção. E agora o Supremo Tribunal Federal, os ministros estão dizendo que vão acelerar aí os processos contra os golpistas, porque eles querem aí dar uma lição. Ó, se tá todo mundo preso, gente, quem tentar vai ser preso também. Fim. Esse aí não foi preso porque ele morreu, senão estaria preso também. Então quem tentar dar golpe, quem tentou, será preso. Então agora o que se sabe lá é que os processos contra quem já está com o processo no STF vão avançar. Aí chega a notícia no Metrópolis dizendo que segundo o Palácio do Planalto, não é segundo o Gonê, é segundo o Palácio do Planalto, fontes aí que não tem nome, acreditam que o Gonê só vai denunciar o Bolsonaro pelo golpe de Estado, pelas joias e pelo cartão de vacinação no começo de 2025. Eu falo, pô, peraí. É para começar a denunciar o Gonê por prevaricação, porque não pode. Olha o que está acontecendo. O Gonê falou que isso foi um desatino. Desatino é a palavra usada pelo Procurador-Geral da República depois de um ataque terrorista que visava matar um ministro do STF. Desatino. Não falou que é terrorismo, não falou que é gravíssimo, falou que é um desatino. Esse é o Procurador-Geral da República. Eu vou falar, eu não acreditava que o Lula ia errar novamente na indicação para o Procurador-Geral da República, mas até agora eu vou falar, o Gonê em algumas coisinhas, ok, coisas também que se ele não fizesse o que faz, como por exemplo, denunciar os bolsonaristas, que deram um golpe de Estado, denunciar aí alguns outros, vários processos aí sobre o golpe, você fala, pô, ok, denunciou a Carla Zambelli, pediu prisão, aí pediu pena alta para Carla Zambelli, que vai pegar prisão aí, se condenada, ok, mas na parte de pegar o chefão da quadrilha e os generais que são chefões, nota 0 para o senhor Paulo Gustavo Gonê, 0. Essa é a verdade. Inclusive, quando o Lula estava entre o Gonê e um candidato que tinha ali apoio da cúpula do PT para a Procuradoria-Geral da República, o que se falava, e o Gilmar Mendes foi falar isso para o Lula, é que, olha, esse outro aí, que tinha apoio do Grupo Prerrogativas, de boa parte da cúpula do PT, esse cara, ele é quase um Janot, esse cara vai ajudar os lavajatistas. Aí chega o Gonê e pede aí que se anule a anulação da condenação do Zé Dirceu, ou seja, que volte a condenação do Zé Dirceu, que foi perseguido pelo Sérgio Moro. Aí o Gonê, em toda a decisão do Toffoli sobre a Lava Jato, ele discorda. Ele fala, pô, peraí, se o outro que era o outro candidato que o Lula podia ter escolhido era contra a Lava Jato, e imagino, aliás, era a favor da Lava Jato, entre aspas, sendo que tinha apoio do grupo Prerrogativas, que é quem mais lutou contra a Lava Jato, o Gonê é o quê? Mas a metade aí ele tá a favor do Sérgio Moro, nas decisões da Lava Jato. E nas decisões aí sobre o Bolsonaro também não foi para cima até agora. Aí ele falava que era depois da eleição, então ele jogou para novembro uma coisa que ele deveria ter feito em agosto. Ele ganhou 3 meses nessa. Aí fala, eu vou esperar o fim da Polícia Federal, do relatório deles aí, do indiciamento na investigação de golpe de Estado, vou esperar o relatório.
Ah, se sair em 2024, aí no fim de novembro, começo de dezembro, até eu ver o relatório, tudo mais, 2025. Lembremos que dezembro e janeiro é férias, lembremos disso. Lembremos que fevereiro aí tem carnaval. Concorda aí, plantonista? Março, né? Março, lá para março a gente vê. Se não acontecer nada, né? Que se acontecer também a gente não pode aí mudar o momento político, ó, depende aí, não pode. É isso aí que tá fazendo o senhor Gonê. O Alexandre de Moraes cobrou ele, ao vivo aí numa entrevista, não falou, não citou o Gonê, mas cobrou, falou, ó, as investigações têm que andar e tem que ir para cima aí de quem são os chefões disso aí. O Alexandre de Moraes cobrou, ele é o alvo. Ele é o principal alvo. Quem se sair na rua aí vai aparecer um louco para tentar matar é o Alexandre de Moraes, mais do que qualquer outro aí. Aí, ele e o Lula, né, no caso. Aí, olha só que coisa, muita gente esqueceu, muita gente não prestou atenção. Quando houve esse atentado terrorista no STF, os ministros do STF estavam saindo, então era bem na saída, ele escolheu o horário que era o horário de saída ali das pessoas para ter gente ali. Como estava chovendo, as pessoas saem por um outro lugar, então não tinha quase ninguém ali na praça. E aí, estava chovendo muito. E aí o que acontece? Os ministros estavam saindo da sessão porque o Zanin, ministro Cristiano Zanin Martins, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes estavam indo para o Palácio da Alvorada, que é a residência do Lula. O Lula não estava mais na Praça dos Três Poderes, porque ele recebeu os três ministros do STF. Não sei do que conversaram, mas depois a imprensa falou que, ó, do que eles conversariam. Mas a imprensa depois falou, segundo quem estava lá, que a conversa girou aí em torno dos golpistas e da anistia, porque teve o atentado. Enquanto os ministros estavam a caminho da residência do Lula, tiveram os atentados. Foi antes deles chegarem no encontro. E aí, não tinha como falar de outra coisa, né? O STF estava sendo alvo aí de atentado. Então esse foi aí o grande assunto da noite. Eu falo, peraí. O problema é que o Alexandre de Moraes foi bem claro no dia seguinte, quem pede a prisão não é ele. Tem que ter um órgão investigador que peça a prisão. E no caso, a Polícia Federal não pediu a prisão, o Procurador-Geral da República não pediu a prisão, e os terroristas seguem aí dizendo, agora ameaçando aí o STF, dizendo que vão continuar com isso aí. E o chefão da quadrilha coloca ali a máscara de cínico com todo o apoio da imprensa, que normaliza isso, e esse é o papel da imprensa. A imprensa, eu já expliquei aqui, e eu fico feliz quando eu vejo pessoas falando a mesma coisa em outros canais, às vezes vejo no Instagram, no Twitter, quer dizer que as pessoas estão conscientizadas disso. O papel da imprensa é fortalecer a extrema-direita até o ponto em que a esquerda fique tão fraca que a esquerda, para ganhar da extrema-direita, a esquerda precisa fazer uma mega frente ampla. Por quê? Porque aí na frente ampla entra o tal do centro, que é direita, e entra toda a direita neoliberal. E aí o governo de esquerda que é eleito, primeiro, não vai conseguir maioria porque a esquerda está enfraquecida, porque a extrema-direita está forte. E segundo, a extrema-direita sendo forte, o governo vai ser obrigado a negociar com a direita neoliberal para ter maioria. E aí, a imprensa, os bancos, o mercado financeiro e o Congresso Nacional podem cobrar do governo medidas neoliberais, porque afinal, se você não fizer o que a gente está mandando, em 2026 a gente fecha com o fascista da vez, seja quem for, porque o Bolsonaro já está inelegível. Então, seja quem for, vai ser o Tarcísio, a gente fecha todo mundo com o Tarcísio. E você ganhou por uma margem bem pequenininha, Lula. Em 2026 você não vai ter essa margem. Sendo que em 2022 tinha uma coisa que a imprensa não estava atacando o Lula na véspera. Você não via a Globo batendo forte no Lula, igual fez no Haddad em 2018, igual fez com a Dilma em 2014, igual fez com a Dilma e com o Lula em 2010, igual fez com o Lula em 2006. Não, foi a primeira eleição aí, em 2002. Foi a primeira eleição, e eu acompanhei muito bem todas elas, que o Lula concorreu e ele não foi aí saco de pancadas da Globo durante todo o período eleitoral. A Globo estava sempre, preferimos aí o Lula do que o Bolsonaro. Não queriam o Bolsonaro porque ele não cumpriu as promessas que fez para o mercado. Só que agora eles estão empoderando novamente o Bolsonaro. Ele dá entrevista para Veja, ele escreve na Folha, dá entrevista para Folha, aí dá entrevista no Estadão, aí sai em outro jornal, aí sai aqui, sai ali. Todas as falas dele, porque ele vai em um monte de podcast bolsonarista aí para falar, todas as falas dele, ele já vai, por quê? Porque ele sabe, ele tem acordo com os jornalistas e com a imprensa, que isso vai sair na capa da imprensa, como se ele fosse um grande ator na política do Brasil, um cara triplamente inelegível. Quando o Lula era líder nas pesquisas em 2021, o Lula dava qualquer entrevista, não saía a fala do Lula na capa de nenhum jornal. Só que do Bolsonaro sai, na capa de todos os portais. E aí alguém fala, Thiago, ninguém lê esses portais. Mas os portais têm as suas redes sociais com milhões de seguidores, e eles dão muito destaque nisso.
dão destaque muito acima de outras coisas. As falas do Bolsonaro, como se ele fosse, nossa, Bolsonaro aí, ó, como a fala dele é relevante. Não é. Por quê? Porque estão normalizando para enfraquecer o Lula, para que em 2026 tenha que ser uma frente muito mais ampla, para que seja um governo aí de direita, fica assim, ó, na jugular do Lula, assim, com um leão aqui e uma espada aqui, ó, para você não conseguir se mexer. Porque agora o Lula está lutando demais contra o mercado financeiro para o gosto desse pessoal aí, que são os mesmos que deram golpe de Estado. Vou falar? Em parte, a culpa é do governo, porque o governo falha muito na comunicação, não tem uma estratégia. Não é só aí fazer a mensagem chegar às pessoas, é ter uma estratégia para você conseguir combater isso. No México, o presidente do México também tinha toda a imprensa, mercado financeiro, etc., na jugular. Mas a comunicação dele fazia com que a mensagem dele fosse compreendida por todo o país, por todo o mundo. É o único presidente aí de esquerda que, na era das redes sociais, conseguiu chegar a uma aprovação enorme, 80% de aprovação. O governo, eu já falei 1000 vezes, deveria mandar alguns representantes para o México para aprenderem como se faz. Olha, tem uma fórmula, está sendo utilizada e dá certo. Aprenda, replica, vai dar certinho. Com imprensa e tudo consegue a maioria. Para quem não sabe, o governo do México sempre teve maioria de esquerda lá. Só que lá as eleições são no meio do mandato. No meio do mandato dele teve eleição. No meio do mandato, na eleição, ele ampliou a maioria, mas ampliou muito. Ele conseguiu uma coisa chamada maioria absoluta, que podia mudar a Constituição. Quer dizer, o cara já no meio do mandato tinha uma aprovação tão grande que ele conseguiu eleger ali ampla maioria, sendo que já tinha antes. Aí a coisa ficou melhor ainda. Veremos aqui, ó. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!